A psicanálise nasce no final do século XIX como uma ruptura profunda com a maneira tradicional de compreender a mente humana, e sua criação por Sigmund Freud inaugura uma nova forma de pensar o sujeito, não mais como uma consciência transparente para si mesma, mas como um campo atravessado por forças inconscientes, desejos reprimidos e conflitos internos que escapam ao controle racional. Freud propõe que grande parte da vida psíquica não é acessível diretamente à consciência e que sintomas, sonhos, lapsos de linguagem e comportamentos aparentemente banais revelam conteúdos ocultos que insistem em se manifestar de maneira indireta. A noção de inconsciente é, portanto, o eixo central de sua teoria. Trata-se de uma dimensão ativa e dinâmica da mente, onde permanecem desejos infantis reprimidos, lembranças dolorosas e impulsos incompatíveis com as exigências morais e sociais. Ao investigar o sofrimento psíquico de seus pacientes, especialmente aqueles diagnosticados com histeria, Freud percebe que muitos sintomas corporais tinham origem simbólica e estavam ligados a experiências emocionais recalcadas, o que o levou a desenvolver a técnica da associação livre, na qual o paciente é incentivado a falar sem censura, para permitir que conteúdos inconscientes emergissem gradualmente na fala. Outro elemento fundamental da psicanálise é a interpretação dos sonhos, que Freud considerava a via régia de acesso ao inconsciente. Para ele, o sonho não é um fenômeno aleatório, mas uma realização disfarçada de desejos reprimidos, construída por meio de mecanismos como condensação, deslocamento e simbolização. Assim, a linguagem onírica revela, sob forma indireta, aquilo que a consciência não consegue admitir abertamente. Essa perspectiva transformou radicalmente a compreensão do sonho na cultura ocidental, retirando-o do campo do mistério supersticioso e inserindo-o no território da investigação psicológica. Ao mesmo tempo, Freud formulou a ideia de que a infância desempenha papel decisivo na formação da personalidade, defendendo que experiências precoces deixam marcas duradouras na estrutura psíquica e influenciam os modos de amar, sofrer e desejar ao longo da vida adulta. A teoria freudiana também propõe um modelo estrutural da mente, composto por 3 instâncias: o id, o ego e o superego. O id representa o reservatório pulsional, regido pelo princípio do prazer e orientado pela busca imediata de satisfação. O ego atua como mediador entre as exigências do id, as restrições da realidade e as normas morais internalizadas. O superego corresponde à interiorização das regras sociais e parentais, funcionando como instância crítica e normativa. O conflito entre essas instâncias gera tensões constantes que se manifestam sob a forma de angústia, sintomas e mecanismos de defesa, como depressão, negação, projeção e racionalização. Esses mecanismos não são sinais de fraqueza moral, mas estratégias psíquicas necessárias para preservar o equilíbrio interno diante de conflitos inevitáveis. Freud também introduziu a noção de pulsão como força fundamental da vida psíquica, inicialmente distinguindo entre pulsões de autoconservação e pulsões sexuais, e posteriormente formulando a oposição entre pulsão de vida e pulsão de morte. Essa concepção amplia a compreensão do comportamento humano, mostrando que o sujeito não é guiado apenas pela razão, mas por impulsos ambivalentes que incluem tanto tendências construtivas quanto destrutivas. Ao enfatizar a importância do desejo e da sexualidade na constituição subjetiva, Freud provocou forte resistência em sua época, mas também abriu caminho para uma nova forma de compreender a cultura, a moralidade e a civilização, como processos atravessados por renúncias pulsionais e conflitos simbólicos. A psicanálise não se limita a uma técnica terapêutica, mas constitui também uma teoria da cultura e da subjetividade. Freud analisou fenômenos como a religião, a arte, os mitos e as instituições sociais,
como expressões simbólicas de conflitos psíquicos coletivos, sugerus de repressão de sé necessários para a convivência social, mas que também produzem mocial estar e sofrimento. A psicanálise propõe uma visão complexa teu ser humano, marcada pela tensão permanente entre desejo de lei, liberdade e limite, para a realidade. Sua contribuição permanece decisiva, não apenas mas para a filosofia, a literatura e as ciências humanas em geral, pois introduz a ideia de que compreender o sujeito exige escutar aquilo que ele próprio não te diz.